Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu quero ler a partir do verso 21. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Nós temos, a partir do verso 21, a história de dois personagens. Um deles é Jairo, e o outro personagem é uma mulher que sofria de uma hemorragia por muitos anos. E eu queria ler e fazer você recordar um pouco de como Jesus interviu e agiu na vida destas pessoas. Diz assim o texto, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Até aí. Queria conversar um pouco com vocês nessa noite sobre paciência. Não sei se você é uma pessoa paciente. A paciência é fruto do Espírito, inclusive, porque humanamente nós somos muito impacientes. Nós queremos as coisas de maneira muito rápida, principalmente se estamos sofrendo diante de alguma circunstância. Ser paciente é você ter um amor em tudo que você faz, que resiste ao longo do percurso. À medida que você vai caminhando, à medida que você vai prosseguindo, ser paciente é você continuar nutrindo amor e afeto por tudo quanto está à sua volta, mesmo quando tudo vai se desgastando. Ser paciente é você resistir, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, sem você desistir e se entregar à amargura. Pense comigo, quando você
vai estabelecendo metas, propósitos, e barreiras vão surgindo, dificuldades se apresentam diante de você, pessoas te ferem, te machucam, pessoas inviabilizam os seus projetos. Talvez lhe falte paciência. A característica da falta da paciência é reagir com amargura diante dos problemas. Ser impaciente é se tornar alguém amargo. Ter paciência significa você trabalhar quando a recompensa que você deseja ela é protelada. Por isso, ser paciente é algo que só é possível quando nós não recebemos aquilo que tanto esperávamos. Você só consegue medir a sua paciência quando o seu objetivo está distante. E é necessário que aguardemos. Ser paciente é trabalhar, é continuar focado naquilo que você tanto deseja, mesmo que o resultado seja protelado. E quando eu falo trabalhar, eu não me refiro exclusivamente ao ofício que nós desenvolvemos através das nossas habilidades ou competências para ganhar o pão de cada dia, para termos o nosso salário, mas é trabalhar por uma relação, é investir em um conhecimento, é estabelecer um projeto de vida, é tudo que exige de nós dedicação, esforço, mas que muitas vezes, por mais que nos dedicamos, por mais que nos esforçamos, parece que o resultado está sempre distante. E aí então, precisamos saber se estamos sendo pacientes ou impacientes. Paciência é você aceitar o que a vida lhe apresenta, o que a vida lhe traz, o que a vida lhe oferece, mesmo que seja sofrimento, mesmo que seja dor, sem você revidar. Você ser paciente é você encarar até mesmo aquilo que as pessoas fazem contra você como permissão divina e você não pagar o mal com o mal, tendo a paciência de entender que Deus está no controle da sua vida, da sua história. E é que até mesmo o mal que as pessoas tentam contra a sua vida, Deus a transformará em bem no tempo dele. E aí, você é paciente? Ser paciente é algo que é possível se o Espírito de Deus nos fortalecer de maneira intensa e profunda. Li a história de Jairo e da mulher, que não tem o seu nome relatado nas Sagradas Escrituras, que sofria dessa hemorragia, porque foram pessoas que foram submetidas a um processo no qual eles precisavam ter muita paciência. Tanto no caso de Jairo, que tinha sua filha à beira da morte, sofrendo, e ansiava para que Jesus chegasse à sua casa e a curasse, quanto desta mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, a qual ninguém encontrou um diagnóstico possível para que o tratamento pudesse ter um efeito curativo para ela. Pessoas que enfrentavam os problemas, que poderia fazê-los perder a paciência. O que nos leva a perder a paciência? O que faz você ficar impaciente? Se encontrar em uma situação em que você está sobrecarregado ou que os problemas são intensos, sem dúvida alguma pode tirar a nossa paciência. Você já perdeu a cabeça no trabalho? Uma pessoa foi lá e te cobrou. Aí ela voltou 5 minutos depois e cobrou de novo. Chegou no dia seguinte, ela pegou no pé pela mesma coisa. Você sentiu o sangue fervendo? A impaciência, parece que ela vai tomando conta. Isso não acontece só no ambiente profissional. Alguns casamentos passam por isso. São raros, mas passam. O marido vai perdendo a paciência, a esposa vai perdendo a paciência, os filhos vão perdendo a paciência. A irritabilidade vai tomando conta, porque a pessoa se sente sobrecarregada ou porque os problemas vão se acumulando. Pode ser um desentendimento no seio da família, pode ser uma crise econômica, pode ser uma dificuldade em lidar com uma perda. Essa sobrecarga pela qual nós passamos, o sofrimento que nós enfrentamos, ele nos leva a perder a paciência.
quando algo que nós desejávamos parece se atrasar, não chega a tempo, tanto coisas simples do nosso cotidiano, quanto coisas que são mais valorosas para nós, quando não estão prontas no momento que nós desejávamos, isso gera impaciência. Vai desde o atraso para uma festa de aniversário, até para uma promoção a qual você se dedicou muito tempo e se capacitou para que você pudesse ser promovido e ela não vem. Impaciência. Aquilo que você deseja pode se tornar o motivo da sua impaciência. E é necessário que nós busquemos e compreendamos que Deus, por meio de sua graça, está trabalhando em todo esse processo, como nós vemos no texto bíblico que nós acabamos de ler. E quando olhamos para Jesus, porque o nosso propósito sempre deve ser olhar para Jesus, nós vemos em Jesus o exemplo de paciência. Jesus demonstrou paciência quando ele encarou inclusive a sua própria execução e os seus adversários, seus inimigos. Jesus teve paciência até com seus algozes. Jesus teve paciência e aguardou, até mesmo sabendo que ele seria submetido à morte. Jesus demonstrou uma paciência que pouquíssimos de nós teríamos, se é que teríamos, com os seus próprios discípulos. Ele ensinou os 12 e parece que em vários momentos ele acabava de falar, eles faziam tudo diferente. Se você tem filhos, talvez você já passou por isso. Você chega e explica uma situação e diz assim, olha, não é assim. Você terminou de explicar, parece que você não falou nada, porque ele faz tudo diferente do que você falou. E aí muitos pais perdem a sua paciência. E Jesus, ele teve paciência com os seus discípulos, mesmo nesse processo todo. Jesus demonstrou paciência com as pessoas que cruzavam o seu caminho. Inclusive nessa situação que nós acabamos de ler, Jesus mostra a sua paciência. Mesmo quando os discípulos, a multidão, pressiona Jesus para que ele chegue rápido à casa de Jairo, por uma situação que exigia urgência, Jesus segue no seu tempo. Jesus não se apressa, Jesus não se deixa apressar, Jesus não é tomado pela impaciência, pela rapidez e nem pela irritabilidade daqueles que estão à sua volta. Jesus tem o seu próprio tempo. E ele mostra isso parando para conversar com uma mulher enquanto uma criança está morrendo. Imagine se você vai no pronto-socorro aqui da Santa Casa e uma enfermeira chega para o médico e diz assim, olha, o paciente está numa situação crítica, precisa do senhor lá imediatamente, está morrendo. E aí Jesus vira, ou melhor, o médico vira para o paciente que está diante dele, sendo clinicado, com uma coisa que é crônica, e ele fala assim, espera só um minutinho que eu vou terminar de prescrever aqui. O que você estava sentindo mesmo? Fala para mim. Você teria paciência? Ou você falaria, doutor, o senhor não está entendendo. Não, estou entendendo, calma aí. Jesus, de maneira diferente, age de forma totalmente diferente. E com pessoas diferentes. Jairo, o personagem que nós temos, era alguém dedicado a Deus, era um homem moralmente respeitável, era alguém que possuía muitas coisas, era alguém socialmente importante, que estava com a sua filha adoecida. E Jesus diz, não, eu vou lá, fique tranquilo, tudo vai ocorrer bem. Chega esta mulher, no meio da multidão, que sofria há 12 anos, com uma doença, que havia passado por vários tratamentos, que gastou tudo o que possuía para poder encontrar alívio para o seu sofrimento físico, esgotou todas as possibilidades, foi em todos os profissionais que poderiam ser encontrados na Galileia e não conseguiu resposta. E Jesus trata desses dois personagens de maneira igual. Jesus trata dos sofrimentos deles de maneira igual. Jesus tem a paciência de lidar com a angústia deles de maneira igual, e não se deixa apressar pelos apressados.
ele conversa com a mulher, ele conversa com Jairo, ele dedica tempo a ambos. Jesus, ali diante de Jairo e dos discípulos e de toda a multidão, ele consegue ter a percepção do momento e saber que cada um deles precisava de um tratamento específico, e ele então cuida de cada um de tal forma que cada um se sente acolhido diante da sua dificuldade, diante da sua luta. Jairo, sem dúvida alguma, continua ansioso, talvez pensando e preocupado: será que Jesus não vai chegar logo? Vamos, Jesus. Se essa mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada, eu imagino que se Jairo pudesse, ele estava empurrando Jesus: vamos logo, que a situação está crítica. Os discípulos se irritam, os discípulos ficam incomodados. Quando Jesus pergunta: alguém me tocou, quem me tocou? Eles viram: Jesus, o senhor está de brincadeira, né? Está todo mundo encostando, te puxando, te empurrando, né? Não tem como não encostar, um monte de gente encostou no Senhor. O Senhor perguntou: quem me encostou? Aí então Jesus pacientemente diz: sim, porque alguém me tocou, e tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu dínamos, alguém me tocou. Pacientemente, até que essa mulher se identifica, ela sabe que é dela que Jesus está perguntando, e ela, atemorizada, tremendo, com consciência do que nela havia ocorrido, porque ela foi curada, se prostrou diante de Jesus e declarou toda a verdade, falando: olha, fui eu. E aí então, a continuidade do texto mostra o desespero que poderia tomar conta do coração de Jairo. Os servos da casa de Jairo chegam até ele e dizem: olha, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. E Jesus então dá aquela palavra de ânimo para ele, dizendo: olha, não temas, crê somente, não tenha medo, creia. Jesus cuidou da mulher, Jesus cuidou do Jairo, Jesus cuidou de ambos. A mulher, ela ansiava por ser curada, mas ela foi, além de curada, ela foi trabalhada pelo diálogo com Jesus, em sair do anonimato e mostrar o seu rosto. Quando nós estudamos um pouco da cultura e da forma como a sociedade daquele tempo se relacionava, essa mulher não poderia andar no meio daquela multidão. Por sofrer com hemorragia há tanto tempo, ela era considerada impura pelos judeus. Ela não poderia estar no meio do povo, ela tinha que ficar fora da cidade, à margem, marginalizada, porque ela era alguém impura, e o contato dela com outras pessoas tornava os outros impuros. E essa mulher, durante 12 anos, ela se escondeu, ela andava de cabeça baixa, procurando não atrair para si a atenção de ninguém, porque se as pessoas soubessem que ela estava com essa hemorragia, ela não teria como conseguir se manter para procurar pelo menos o mínimo de recursos para a sua alimentação e para o seu acompanhamento médico. Mas Jesus, sabendo que ela foi curada, porque ela creu e lhe tocou, a cura é apenas uma das coisas que Jesus fez pela vida daquela mulher. Tão importante quanto a cura foi mostrar que ela poderia viver como igual diante dos outros, que ela poderia se manifestar, que ela poderia se apresentar, que ela poderia sair do anonimato, e Jesus traz ela de volta para uma vida em sociedade. Jairo ansiava pela cura da sua filha, mas Jairo viu mais do que isso. Quando esses homens chegam e diz que sua filha morreu, a esperança no coração de Jairo, que poderia ter sido destruída, foi reanimada. E foi reanimada a tal ponto de que alguém que esperava uma cura viu uma ressurreição. Alguém que esperava desesperadamente que a filha não morresse, viu a sua filha ressuscitar. Porque Jesus, Ele é o único que pode entregar muito mais do que nós esperamos.
Jesus é o único que pode fazer muito mais do que as expectativas que temos. Jesus é o único que pode não só preencher as nossas expectativas, não nos deixando frustrados, como é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Foi assim na vida desses dois personagens. E é assim que Deus trata de você. É assim que Deus cuida de mim. É assim que Deus nos acolhe. Deus nos acolhe em nossa impaciência. Deus nos acolhe em nossas dificuldades. Deus nos acolhe em nossas angústias e inquietações e faz em nós muito mais do que nós esperávamos, muito além do que nós mesmos compreendemos. Por isso, todo o processo ao qual nós somos submetidos, a demora da promoção, a demora da resolução de um conflito, a dificuldade de conseguir um benefício que tanto ansiamos, é Deus agindo na sua história para moldar o seu e o meu coração de maneira a qual, de forma tão profunda, que às vezes nós nem mesmo nos damos conta. Às vezes a cura, ela é muito superficial para nós. A resolução de um problema específico é tão somente algo que está diante dos nossos olhos que nós vemos como incômodo, mas há coisas mais profundas que só Jesus pode tratar. E assim como Ele tratou da vida desses dois personagens, Ele trata da gente. O tempo, ele é relativo. Cada cultura tem uma noção diferente de lidar com o tempo. Nós que estamos aqui hoje, por mais que o tempo cronológico para nós seja igual, o relógio anda no mesmo compasso, as horas passam de maneira semelhante, a verdade é que o tempo, ele é relativo. É relativo porque se você estiver em uma festa, você vai ver que 3 horas passam muito rápido. Mas se você estiver com pedra no rim, você vai ver que 3 minutos é uma eternidade. O tempo é relativo. Você vai ver que 1h30 assistindo um filme que você gosta, passa muito rápido. Mas 1h30 em um diálogo constrangedor, resolvendo um problema em que você se sinta confrontado, é um tempo que não acaba. E nós, nessa forma de lidar, nós estamos passando dia após dia, vendo as coisas acontecerem, e a nossa impaciência vai nos controlando, porque nós queremos que tudo aconteça do nosso tempo e do nosso jeito. E a verdade é que as coisas não acontecem no nosso tempo e nem do nosso jeito. As coisas acontecem no tempo de Deus e do jeito de Deus. E nós precisamos descansar, sabendo que Ele tem sempre o melhor para nós em todo esse tempo. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? No final do texto, a gente vê Jesus realizando uma cura, ou melhor, uma ressurreição, dizendo: Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-te, e traz nova vida àquela menina. E reacende a esperança e o ânimo no coração daquele pai. Essa é a situação pela qual a mulher e esse homem passou. Mas não é diferente das situações pelas quais nós passamos. E eu queria que hoje nós pudéssemos colocar diante de Deus as situações pelas quais nós temos passado. E que nós possamos ter a sensibilidade de deixar o Espírito de Deus agir na nossa vida e cuidar de nós em meio às lutas pelas quais nós passamos. Você está impaciente? Você está impaciente porque você precisa de uma cura e parece que a cura não vem? Você está impaciente porque você precisa de mais recursos e parece que os recursos não chegam? Você está impaciente porque você quer resolver a sua vida emocional, relacional e parece que não aparece a pessoa a qual você tanto deseja, a pessoa com a qual você sonha? Você está impaciente porque você tem projetos e parece que eles estão distantes? Descanse em Deus, confie em Deus, peça para que o Espírito de Deus trate do seu coração e aguarde, porque o tempo do Senhor é perfeito. O Senhor não tarda e o Senhor não falha. O Senhor é perfeito. Eu me lembro de um ditado
que o pessoal sempre falava, em que eles diziam assim: Deus escreve reto em linhas tortas. Eu sempre ouvi esse ditado. Aí uma vez eu fui ao culto, lá em Assis, interior do estado de São Paulo, cidade a qual nasci, cresci, e o pastor Valmir, ele pregou e ele falou esse ditado de uma maneira diferente. Ele disse assim: Deus escreve reto em linhas retas, que aos olhos dos homens parecem tortas. Deus é perfeito. Nós podemos enxergar tudo embaçado, nós podemos enxergar tudo torto, mas as coisas continuam corretas, porque o Senhor, o Deus da história, está no controle de todas as coisas. Amém? E Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle da sua família, Ele está no controle de todas as coisas que você ama, porque Ele é o Deus que cuida de você. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Quero orar pela sua vida, pedir para que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Coloque a sua batalha, as suas dificuldades perante o Senhor nesse momento. Peça para que Deus lhe conduza, lhe oriente. Senhor eterno, nós queremos aqui nessa noite, ó Pai, agradecer ao Senhor que nos dá a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e meditarmos na nossa jornada e caminhada, por mais que estejamos impacientes. São tantas coisas que nós desejamos, ó Pai. Às vezes estamos tão empenhados em construir o nosso histórico acadêmico, estamos tão empenhados em constituir a nossa família, estamos tão empenhados em ver a nossa comunidade crescendo, estamos tão empenhados, ó Deus eterno, em ver a nossa vida profissional sendo reconhecida. Tem tantas coisas que são coisas boas, que nos preocupam, que nos inquietam, que às vezes vivemos impacientemente com todas essas coisas, ó Pai. Quando parece que a situação foge do nosso controle, quando parece que nós não temos o domínio, quando parece, ó Pai amado, que são muitos anos e os projetos, os sonhos não se concretizam, vamos ficando impacientes, ó Deus. Quando parecem que surgem barreiras, quando parecem que surgem desafios que nos colocam mais distantes daquilo que esperávamos. Quantas e quantas vezes a impaciência nos domina, Pai. Mas nessa noite nós clamamos que o Senhor nos encha do Seu Espírito Santo, Pai, e que possamos prosseguir com os olhos fixos no Senhor. Ser com cada irmã e irmão aqui, ó Pai. Ajuda-os, conforta-os, consola-os, dirija-os segundo o Teu querer. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém.